Gente, agora vai funcionar assim. Eu vou fazer algumas perguntas para cada uma delas e depois a gente vai abrir em seguida para o debate do público. A gente vai fazer 2 rodadas de perguntas. A primeira rodada vão ser 5 perguntas e cada uma delas terá em torno de 3 minutos para responder tanto as minhas perguntas quanto as da primeira rodada. Aí depois a gente vai fazer uma segunda rodada com mais 5 perguntas da plateia e o encerramento de cada uma delas. Pode ser assim? Bom, vamos esperar as pessoas. Bom, em primeiro lugar, para a professora Eva Blay, eu tenho 2 perguntas. A primeira é se a pesquisa 50 anos de feminismo vai levar em consideração o debate sobre violência contra as mulheres e de gênero na universidade, que é um tema que está bombando, né, nos últimos tempos. E a segunda pergunta é por que 50 anos de feminismo? E eu estou fazendo essa pergunta porque eu estive semana passada num debate com a presença da Melinha Teles e que ela afirmava que não, eram 40 anos de feminismo, porque havia o feminismo público e o feminismo clandestino, que antes da ditadura militar não havia movimento feminista e que só após o término do regime militar no Brasil é que pode-se considerar que existe o feminismo público no Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre essa diferença entre feminismo público e feminismo clandestino. Agora, para a Flávia, eu tenho uma pergunta em relação à dicotomia entre participação e representação institucional. Como ela mostrou nos dados, as mulheres negras são as mais subrepresentadas no legislativo, e isso se opõe ao ativismo das mulheres negras no momento contemporâneo. A minha pergunta é, qual a explicação para esse paradoxo aparente? Ela é uma decisão das mulheres negras ativistas de não estarem representadas no parlamento, ou a subrepresentação das mulheres negras é reflexo dos obstáculos institucionais existentes para a representação das mulheres e mais especificamente das mulheres negras? Aí, agora para Patrícia Munhoz, a minha pergunta, em primeiro lugar, é se você leva em consideração a questão das mulheres trans na sua abordagem de interseccionalidade. E a segunda é em relação ao próprio conceito de interseccionalidade e a polêmica que existe entre as feministas que defendem o conceito de interseccionalidade versus as feministas que defendem o conceito de consubstancialidade. A Helena Irata, num texto que chama Gênero, Classe e Raça, Interseccionalidade e Consubstancialidade das Relações Sociais, apresenta mais ou menos essa disputa entre esses 2 campos, as feministas francesas falando do conceito de consubstancialidade e as feministas norte-americanas falando de interseccionalidade. Eu queria saber qual que é a sua opinião em torno dessa polêmica. Para Patrícia Rangel, a minha pergunta é, você vai levar em consideração a abordagem interseccional na sua pesquisa? Porque foi uma coisa que na sua apresentação eu senti falta. Eu não sei se você vai ou não considerar isso. E a segunda pergunta é se você vai levar em consideração, para além da dimensão descritiva e substantiva da representação, a dimensão simbólica, naquela categoria que a Pitkin faz, de substantiva, descritiva e simbólica, ou seja, qual o impacto de haver mulheres presidentas da República nesses países, se isso tem alguma influência na formulação de políticas públicas e se você já tem algum indício empírico a respeito disso. E por fim, para a professora Lúcia Avelar, a minha pergunta é, na perspectiva do feminismo estatal, como a ascensão conservadora, já mencionada pela Patrícia Rangel, que tem como reflexo, por exemplo, o projeto de lei de autoria do Eduardo Cunha, que dificulta o atendimento de mulheres vítimas de estupro,
ou mesmo debate sobre os planos municipais de educação, que tiveram que retirar o conceito de gênero da proposta do PME em diversas cidades, como todas essas políticas conservadoras que estão ganhando força na atualidade impactam a formulação de políticas públicas para a promoção da igualdade de gênero dentro da perspectiva do feminismo de Estado. Eram essas as minhas questões e agora a gente vai abrir para o público. Então, é melhor vir até aqui porque a gente está gravando e está sendo transmitida a palestra, então se você puder vir aqui. E seria legal, na hora de fazer a pergunta, dizer o seu nome e se quiser falar de onde vem também seria interessante. Ai, tá solto. Bom, boa noite. Meu nome é Clarice, eu sou advogada e também membro do Núcleo de Extensão e Pesquisa de Criminologia Crítica da PUC de São Paulo. Primeiro, parabenizar pelo evento. Acho que nós mulheres precisamos ocupar e resguardar esses espaços. E a minha pergunta, na verdade, eu gostaria de indagar a mesa e problematizar também a relação entre o feminismo de Estado e a expansão do direito penal, já que aqui foi dito sobre a lei do feminicídio, né? Então, apesar de eu veementemente ser a favor dessa disputa de narrativa contra-hegemônica das mulheres na ciência política, o direito é produto do Estado. Então, o direito é um instrumento do patriarcado, né? Então, a partir desse ponto de vista, o feminismo tentar se apropriar do maquinário repressor e encarcerador de pobres, pretos e periféricos, que é o direito penal, no fim das contas, que é o mantenedor de privilégios lastreado no aniquilamento das margens, como a gente lida com essa contradição? Defender a lei do feminicídio não é chancelar esse sistema? A esquerda punitiva não acaba traindo a própria esquerda? Quem mais? Boa noite. Queria fazer algumas reflexões aqui com relação a algumas falas que foram colocadas, né? Foi tão falado em vários dados e tudo mais, então vamos lá. A lei Maria da Penha, né, ela não resolveu o problema da violência contra a mulher, ou resolveu, né? Pode até ser que agora a gente tem ao quem recorrer e tudo mais, só que muitas das mulheres não têm muito conhecimento dessa lei, ou elas não, principalmente as pobres, negras e tudo mais, elas não têm muito acesso a essa lei, né? Então, essas mulheres, elas muitas vezes vão ficar com medo, etc., de recorrer aos órgãos do Estado, vai numa delegacia da mulher e tem um monte de homem lá e tudo mais. Então, problematizar isso, falar também que o mesmo acontece com o estupro, né? Mesmo a mulher tendo o direito de abortar por ter sido estuprada, etc., essa mulher, ela muitas vezes é estuprada pelo seu companheiro, etc., e ela não consegue denunciar isso. Também, todas essas criminalizações, né, e todas essas políticas públicas, elas não mudam de fato a questão da mulher, que é a questão que vai muito além só da questão sexual em si, né? A opressão feminina, ela vai surgir juntamente com a propriedade privada, né? E ela só vai poder acabar com a destruição dela, porque a mulher, a opressão de gênero, ela não surge com a divisão do trabalho, e sim com a divisão, com a importância, porque o trabalho do homem, ele acaba sendo mais importante do que o da mulher, né? Num determinado momento da desenvolvimento do homem, né? Que a partir disso vai surgir a opressão feminina. Então, uma opressão, ela só existe para justificar uma exploração. Então, a mulher, a questão da cultura machista, etc., ela existe para justificar que eu pague menos para a mulher, para que a mulher trabalhe
de graça para o homem dentro de casa, né? O trabalho doméstico, ele vai surgir disso. Então, a questão feminina, ela é uma questão de classe, né? De raça, né? Então, problematizar essas coisas, porque mesmo que a gente lute, o feminismo, né, luta pelas políticas públicas, a questão feminina, ela vai muito além do próprio feminismo, e sim uma questão de classe, né, de raça. Então, problematizar essas questões. Boa noite. Obrigada. Eu gostaria de pedir para que as perguntas fossem bem objetivas, para a gente poder ter tempo de abarcar mais intervenções, fazer uma pergunta e objetiva, por favor. Tá. Boa noite, meu nome é Lucas Yuri, eu sou estudante do Colégio Apolo Tavares de São Paulo, capital. E a minha pergunta é a opinião de vocês sobre a divulgação das ideias feministas. Porque, pelo menos eu percebo que aqui no Brasil, na verdade essa pergunta é focada no Brasil, não temos uma divulgação muito forte pela mídia dessas ideias. E quando se trata, vamos supor, dos Estados Unidos, eu tenho a impressão que a maioria das atrizes, não todas, são feministas, enquanto aqui eu não vejo nenhum movimento, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. Boa noite, eu sou a Ana e eu tô com um pouco de vergonha. Eu queria perguntar como seria possível a democratização do feminismo nas classes mais baixas? Porque no meu dia a dia, enfim, nas redes sociais, eu vejo muita questão de pessoas desconstruídas serem mulheres de classe média, homens de classe média, enfim. Mas eu não vejo de uma forma substancial ou como isso poderia ser concretizado do feminismo, das ideias do feminismo, da igualdade de gênero, ser divulgado nas classes mais baixas. Porque o que eu vejo também é que quanto mais baixa a classe, quanto mais pobres são as pessoas, mais aversão elas têm pela ideia do feminismo. E acho que não pela mulher, de jeito nenhum é culpa da mulher isso, mas eu vejo que a opressão acaba sendo muito maior com as classes mais baixas. E eu queria saber como seria possível que as feministas, o movimento feminista, atendesse também essas classes. Porque eu não vejo representatividade, eu não vejo ação acontecendo nessas classes. E uma outra pergunta eu queria saber como vocês se posicionam em relação ao feminismo radical e o posicionamento da bancada em relação a trans no movimento. Mais uma pergunta nessa rodada, depois a gente vai passar para as respostas e mais uma rodada de 5. Oi, eu sou Camila, sou educadora social, sou da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. A companheira me contemplou na pergunta dela, que vem exatamente de encontro a esse distanciamento do estudo do feminismo nesses 50 anos e que acabou por afastar, sim, o feminismo acadêmico das bases, nas periferias. Eu atuo em comunidade, então essa mulher que sofre a violência direta não se sente de forma alguma representada pelo movimento feminista posto e visto da forma como é hoje. Ela tem uma outra representatividade dentro daquela comunidade. E por reprodução, essa menina dentro da favela ainda sonha com o marido e essa é a profissão que ela almeja. Aonde é que a gente chega para essa aproximação e a empatia nesse movimento? Para que caminho vai esse feminismo agora? Nesse sentido, de buscar trazer essa mulher que é a mais oprimida e a que mais sofre violência para próximo, para o que a gente está aqui lidando no dia a dia. Obrigada. Agora a gente vai passar para as respostas. Cada palestrante vai ter em torno de 3 minutos para responder e depois a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas. Acho que a gente pode seguir a mesma ordem das apresentações. Sobre a questão da violência de gênero na universidade, vocês talvez não saibam, mas eu sou a coordenadora do USP Mulher, ligada à ONU. A gente criou aqui, a universidade criou a USP Mulher,
E uma das coisas que a gente faz é justamente trabalhar enormemente com essa questão da violência, a violência contra a mulher, contra o homem, contra os trans e todas as outras formas de sexualidade. Então, esse é um trabalho na Universidade de São Paulo, que não é pouco, 95 mil estudantes. Começou aqui, nesse campus aqui, 50 mil. Então, a gente realmente começou a fazer um trabalho discutindo isso, né? Estamos começando com as assistentes sociais, com o pessoal da Faculdade de Medicina, aqui existe hoje uma comissão de direitos humanos, que vocês talvez nem saibam, eu não sabia, mas tem. E a gente já está atuando junto a essa comissão, junto a uma outra comissão como é que chama? Enfim, há várias entidades, principalmente as professoras da Faculdade de Medicina foram muito atuantes na denúncia dessa violência, principalmente violência contra a mulher. E vocês devem ter acompanhado, isso foi parar na Assembleia Legislativa, houve uma repercussão muito grande. Eu, pessoalmente, acho que foi ótimo, porque denunciou uma coisa que ficava mais ou menos fechada aqui dentro, e é para denunciar mesmo. Vai falar mal da universidade? Fala mal, corrige o problema, né? Mas esse é um problema que nós estamos trabalhando, e todo mundo aqui é muito convidado para ajudar, porque o grupo Não Cala, que é um grupo de docentes da Universidade de São Paulo, foi criado justamente para essa denúncia e para encontrarmos soluções para este problema. Soluções muito complexas, que vai passar pela polícia, vai passar pela delegacia, pela denúncia, funcionamento de hospitais e, bom, enfim, a coisa é mais complexa para 3 minutos. Mas, enfim, o nosso projeto, este que foi aqui apresentado, não vai trabalhar com a violência da universidade, mas vai trabalhar com a violência contra a mulher, contra o homem, contra os vários seres humanos, do ponto de vista da sexualidade, esse sim. Isso nós estamos trabalhando nos 3 países e eu especialmente no Brasil. Espero ter respondido. A segunda questão, eu acho teórica, eu acho bobagem ficar discutindo se é 50 anos, se é 40 anos. Para mim foram 50 anos a minha vida. Então, eu comecei isso em 1963, 64, e aí, se ele era público, clandestino ou não, tanto faz. O movimento já existia, ele teve as características que eu pretendi descrever aqui, e eu acho que não vale a pena brigar por mais 10 anos, menos 10 anos, porque não é isso que conta. Ou também existe toda uma briga, primeira onda, segunda onda, etc. Gente, existe um momento histórico, cronológico, a partir do qual dá para a gente descrever essa situação. Já passou meus 3 minutos? Então eu deixo as outras para as outras pessoas. Mas só tem uma coisa aqui que eu acho que não posso deixar de colocar. A Lei Maria da Penha não resolveu? Mais ou menos. Ela é um belo do instrumento que pode ser aprimorado. Cabe a nós divulgarmos todos os meandros dela, todas as possibilidades, e exigirmos que as delegacias e os juízes e todos os grupos que a gente possa trabalhar implementem essa lei. Essa não é uma lei para ficar escondida, guardada. Não, é uma lei que existe, que está funcionando.
Agora, se não está... Aqui eu acho que houve um erro muito grave nas perguntas, que as pessoas falam o feminismo. Não tem o feminismo, são os feminismos. Há muitos tipos de feminismo. Então, há várias alternativas, há vários caminhos para o feminismo. Não há um feminismo. E, principalmente, eu acho que vale a pena a gente discutir essa questão do estupro. Porque isso ficava escondido em 4 paredes. E agora não fica mais. Graças aos movimentos feministas, a denúncia dos estupros passou a ser uma coisa aberta, ou pelo menos muito colocada. E eu acho que nós temos que exigir, sim, a manutenção dos hospitais que atendam, como o Hospital Pérola Baita, o Hospital do Jabaquara, e mais 3 ou 4, que atendam as mulheres estupradas. Por quê? São 72 horas. 72 horas para você tomar uma medicação que evite gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Não é 74, é 72 horas no máximo. Tem que todo mundo botar isso na cabeça e divulgar, porque é assim que se trabalha. E, agora eu vou botar fogo, aqui esse hospital da USP não atende esse tipo de coisa e tem que atender. E eu proponho que vocês exijam que esse hospital, e aí o escritório USP Mulher vai ajudar a fazer com que isso funcione. Porque não tem cabimento pegar uma menina que foi estuprada aqui na USP e levar para o Pérola Baita, quando ela pode aqui na esquina tomar essa medicação. E temos que considerar que a polícia que está aqui pode ser treinada e deve ser treinada. Não é para jogar fora. Essa polícia pode funcionar direito e levar essa menina para o hospital. Amém. Bem, eu também vou responder algumas questões, não todas, por questões de tempo e por questões também de competência diária, né? A questão da participação e da representação é uma pergunta, obrigada, é uma pergunta fantástica. Eu não teria assim, uma resposta, mas eu teria pelo menos algumas possibilidades e até estimulando a pesquisas, né? Como eu havia dito, estudos sobre subrepresentação, considerando a combinação raça e classe, enfim, eles são muito incipientes ainda. Um dos limitadores dessa produção de dados é justamente você identificar quem é esse objeto de investigação. Por outro lado, estudos sobre mobilização política, enfim, tem uma produção mais significativa, e não me parece que nesse ativismo exista uma predisposição a não participar em instituições. Ao contrário, há talvez uma tendência mais intensa, que é de participar nos mecanismos institucionais, como os conselhos, as pastas, enfim, e tentar pautar algumas temáticas que façam a intersecção dessas demandas, né, de relações raciais e de gênero. Agora, também não é pouco dizer que assim, os estudos, quer dizer, por que temos tão poucos estudos? A professora Lúcia chamou a atenção de uma coisa muito interessante, que é a mudança do perfil das mulheres e que diz respeito à aquisição de anos de escolaridade. Entre as mulheres negras também houve essa mudança, né? Mais mulheres negras ingressaram em instituições de ensino superior, etc. e tal, por várias razões, mas também há que se notar que ainda há uma presença pequena. E essa transformação ainda não chegou nos espaços em que há a produção de pesquisa, porque se inserir na graduação é uma coisa, mas se inserir no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e assim como a temática de gênero passou a ser um tema relevante na academia, ou disputa uma posição na academia, abordagens interseccionais, me parece, elas também estão dependendo de uma representação
nas instituições de ensino superior e nas pesquisas. Porque o que se tem mostrado, pelo menos nessas universidades, é que tem sim uma relação entre a produção do conhecimento e os sujeitos do conhecimento, né, quem produz. Então eu acho que, primeiro, nós temos poucos estudos que mostrem, afinal, o que tem acontecido, no caso específico dessas mulheres, porque é tão baixa a representação. Por outro, nós podemos aprender com os estudos que já foram feitos e que estão investigando, por exemplo, o recrutamento partidário como sendo talvez um dos grandes filtros da representação ou da subrepresentação das mulheres em vários espaços, sobretudo os parlamentares, mas também os cargos executivos. Há também a questão, que aí eu acho que é importante, da interseccionalidade, do capital, né? Quem são essas mulheres? De quais estratos sociais elas emergem? Elas emergem de estratos sociais... Obrigada. Já acabou o tempo? Meu Deus. Enfim, nossa. Tá bem, mas eu acho que são essas pesquisas que vão trazer à tona um pouco dessas barreiras que têm impedido a representação política dessas mulheres. Obrigada. Obrigada. Agora a Patrícia Munhoz. Aqui tem um microfone. Posso escolher as perguntas que eu vou responder? Tá. Eu achei que todas são ótimas, né? E muito provocativas, provocadoras. Entenderam? Ótimo. Eu vou começar, não sei se você fala também, eu também sou belga, mas não sei se o feminismo francês pode se catalogar geralmente de um feminismo da consubstancialidade, e você refere-se também que tem que escolher entre a luta contra um patriarcado, o capitalismo também. Quando você fala das francesas que se opõem ao feminismo da interseccionalidade, isso, hein? Eu acho que é uma dicotomia falsa. E por quê? Porque o coração da teoria interseccional, ela nasceu pela luta de mulheres negras contra um sistema capitalista que transformou seus corpos em peças. O mesmo que aconteceu cá. Então, acho que seria interessante, talvez, ir para trás para lembrar que a teoria interseccional é também uma luta de classe social. Como falam as feministas marxistas, como Janet Fraser, por exemplo, já sabemos que o feminismo, se vamos falar de estereótipos, o foco excessivo do feminismo para conseguir a igualdade de gênero esqueceu no caminho a luta de classe. É por isso que eu acho que é interessante retomar a luta, porque inspira mais os processos de transformação quando vocês não esquecem que tem lutas concomitantes, simultâneas, como as discriminações. Não vamos conseguir ser mais efetivas, politicamente falando, e também do ponto de vista de transformar políticas e instituições, se não pegamos sempre, se não denunciamos a discriminação de classe social. Então, acho que tem uma complementaridade. Um dos tesouros do análise interseccional é que ele promove a complementariedade epistemológica. Eu quero dizer a colaboração da construção de saberes. Essa construção, quanto mais coletiva, mais diversa, mais diferente é uma arma poderosa para transformar a injustiça que vivemos todas de uma maneira ou da outra, e não só por ser mulheres. Isso é uma coisa. Também acho que temos que, para as classes mais baixas, acho que temos que achar uma linguagem que seja também mais atraente, porque a miséria com que vive não permite falar do luxo da transformação sem comer primeiro. Eu acho que a teoria da interseccionalidade, retomar a teoria neomarxista da luta de classes, ajudaria.
Patrícia Rangel. Eu quero agradecer à plateia pelas ótimas perguntas. Eu gostaria muito de responder a todas, mas não há tempo. Então, vou começar pela Bia. Em relação à primeira pergunta, se eu pretendo levar em conta a dimensão simbólica da representação política das mulheres, considerando a eleição das presidentas como um fator relevante. Não especificamente, porque o recorte temporal da pesquisa é mais amplo. A gente começa a analisar os debates e processos a partir da redemocratização. Então, é um período muito anterior à eleição dessas mulheres. A nossa pesquisa leva em conta várias dimensões da representação política. Então, representação descritiva, porque a gente está olhando para as mulheres no parlamento como um objeto, né, como um processo também. A representação substantiva, já que a nossa unidade de análise são os debates públicos e os processos políticos que vão acabar numa política pública ou numa legislação. A dimensão procedimental e formal, uma vez que consideramos a presença das mulheres nas agências de políticas para as mulheres e a inserção das mulheres como representantes dos movimentos feministas nesses debates, nesses processos políticos, mas a gente está especialmente interessada na dimensão extraparlamentar da representação política das mulheres, que tem a ver em grande medida com uma coisa do seu orientador, que é a coisa da representação por mediação, a representação não autorizada. Então, isso, na verdade, é o que nos interessa mais. Com relação à sua segunda pergunta, sobre algum tipo de preocupação em relação à abordagem interseccional, na verdade, a minha pesquisa ela é bastante simples. Eu não tento enquadrar uma teoria nela. O que eu basicamente faço é acompanhar os debates públicos e ver no que deu, né? Quem inseriu a demanda? Quem participou do debate? Qual foi o resultado? Foi uma política pública? Foi uma legislação? Não foi nada? E aí eu faço a classificação. Então, a preocupação com a interseccionalidade, na verdade, surge na medida que aparecem as plataformas de mulheres diversas reunidas, na verdade, pela opressão que elas sofrem, pelo seu papel de gênero, que eu pessoalmente encaro como um papel imposto e opressor. E aí a preocupação com a interseccionalidade vai surgindo com essas plataformas. Por exemplo, em relação às mulheres negras, quando surge o debate sobre a demanda pela inclusão nas candidaturas, nos dados das candidaturas do TSE, sobre a raça e a cor, raça/cor, que é o termo utilizado, não fui eu que criei, das candidaturas das mulheres, né? Enfim, e dos homens também. Em relação às mulheres trabalhadoras, quando surge no debate a demanda pelo financiamento público exclusivo de campanha, que beneficiaria as mulheres trabalhadoras e as mulheres de baixo poder aquisitivo. Quando a gente fala da dicotomia entre mulheres do campo e da cidade, aí quando surge no debate as demandas para uma reforma política ampla e realmente democrática, que mude a cara do parlamento, que faça com que ele deixe de ser um espaço de homem branco, heterossexual, proprietário e cristão, surgem também essas preocupações com as diferenças entre campo e cidade. E para terminar, só para falar ainda dessa diversidade das mulheres, em relação às mulheres indígenas, por exemplo, quando surge no debate a demanda por um parlamento indígena e por uma presença expressiva das mulheres num parlamento indígena. Daí a gente pode observar essas diferenças e colocá-las como elementos importantes para a análise final. Não dá para responder o resto. Obrigada. Olha, eu vou me concentrar apenas em duas questões. O estudante que fez a pergunta sobre por que o feminismo não é mais divulgado, né, no nosso país. Eu acho que tem a ver com o processo histórico do feminismo. Quer dizer, nós começamos mais tarde. Então, a pressão, os conflitos, por exemplo, pressionar a mídia é difícil. É difícil você emplacar matérias sobre feminismo, etc. De vez em quando surge uma coisa, eles colocam lá uma matéria por exceção. Mas não existe uma educação pela mídia para o feminismo, até porque é difícil imaginar uma mídia favorável ao feminismo, né?
Agora, vou me concentrar também na pergunta da Camila, quando ela diz o seguinte: por que o feminismo acadêmico não chega até as classes mais baixas? Já ocorreu, Camila. Nessas histórias de mulheres entrevistadas desde o início do feminismo, nós tivemos, por exemplo, vamos pegar um movimento por creches. Isso foi uma história das mulheres universitárias que foram atuar nas camadas populares. E houve um momento em que realmente essa demanda ficou fortíssima. Mas os movimentos, eles têm essa curva. Vai, recrudesce, volta, começa de novo. E também essa pergunta sua, ela entra num campo teórico extremamente polêmico e difícil, que é campo de estudos variados, várias abordagens, etc. É quando é que o indivíduo decide a participar. O que tem que acontecer na vida de uma pessoa, enfim, quais são os fatores que levam o indivíduo a uma participação. No caso das feministas de classe baixa, no geral, tem sido através dessas campanhas. Né? As campanhas por necessidades básicas. Né? Então, aí a pessoa acorda. Há inúmeras histórias de mulheres mostrando como é que elas construíram a sua identidade feminista. Né? E essas histórias são muito interessantes, porque elas falavam: pô, eu era nada e virei alguém. A partir daquele momento que ela constrói uma identidade, a história dela já não é a história do outro, é uma história dela, que ela passa a ser alguém. Isso, do ponto de vista teórico, das teorias de participação política, etc., isso é lindo, né? Nós temos as mais diferentes abordagens, é um campo extremamente frutífero é muito bonito isso. Agora, é um debate, né? Agora, não dá para fazer uma receita assim, sabe? Como que nós vamos levar o feminismo para as classes mais baixas? Certamente, quando há campanhas por alguma necessidade básica, por alguns agentes participativos, isso acontece, né? Eu acho que a Igreja Católica teve um papel nos anos 60, 70, 80, quando, por exemplo, você tem a pastoral da criança, a pastoral da terra, a pastoral não sei do quê, de tudo. Então, você tem um agente que você identifica. Né? E nós temos essas mulheres também que mostraram com suas histórias como é que elas foram para a periferia, etc. Não tem uma resposta assim pronta, mas eu acho que é nesse campo que a gente está trabalhando. Agora a gente vai para mais uma rodada de 5 perguntas. Mais uma vez a gente pede para que as perguntas sejam objetivas, porque a gente já está estourando o horário. Pode passar o microfone para ela, por favor. Boa noite, meu nome é Daniela, eu venho em nome do coletivo Feminista Candaces, da FGV. E a minha primeira pergunta é: como criar um departamento de denúncia fixo que há um encaminhamento de alunas a um advogado, um assistente social, e como, de fato, punir o professor? Esse tema foi a primeira pergunta de violência em universidade. Eu conheço também vários trabalhos da Faculdade de Medicina, que foi até no seminário de Gravon, Paris Semedo, que falou do projeto dela, mas é um assunto muito recente, a gente não consegue ver nenhum modelo fixo, mas eu gostaria de saber se vocês conhecem faculdades internacionais ou nacionais, além de medicina, ou indicar alguma coisa, porque a gente está tentando criar esse departamento dentro da Fundação Getúlio Vargas. E a gente percebeu que há uma resistência, até que ponto é de interesse da faculdade punir e até expulsar um professor, que é funcionário. Então a gente tem essa dúvida. Se vocês puderem notear algum conceito. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Gostaria primeiro de parabenizar toda a organização da pesquisa.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Flávia. Renata. Flá, você recuperou um pouco o histórico, né, do movimento de mulheres negras e ressaltou a importância de alguns espaços e de alguns ativismos transnacionais nesse histórico todo. E você terminou sua fala com as fotos da marcha do ano passado, né? E daí eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância, sobre o que significa o resgate da ideia de bem viver por esses movimentos, que me parece que abrange muitas dimensões, né, desse, tanto ligado ao desenvolvimento econômico, inserção, enfim. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigada. Boa noite, meu nome é Tereza Miguel, eu adorei aqui o evento, muito boa oportunidade. Minha pergunta vai para a professora Eva. Eu vim panfletar aqui o Movimento Chega de Homem, o manifesto, né? Eu tenho um amigo que estava aqui também, ele está redigindo o manifesto do movimento Chega de Mulher, que chega de mulher estuprada, chega de mulher violentada, chega de mulher ganhando menos. E a proposta o nome desse movimento, Chega de Homem, é uma provocação bem-humorada, para chamar a atenção. Por que chega de homem, né? Então, chega da utilização da palavra homem como sinônimo de humanidade, porque a mulher se torna invisível. Então, o que a gente propõe é que se trate a humanidade como ser humano, não o homem do campo, a gente do campo, as pessoas do campo, porque a mulher invisível é sinônimo do quê? De dominação simbólica masculina. Então, a professora Eva, me interessa muito que a senhora, por gentileza, comente, né? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de pedir, qualquer uma de vocês pode responder, ou todas, comentar o contraste gerado pela manutenção do aparato estatal como ferramenta de marginalização de pessoas trans e da sua subsequente continuidade como cidadãos de segunda classe, mesmo hoje tendo direitos fundamentais nem mesmo garantidos de forma legislacional. E o papel das políticas públicas e do dito feminismo de Estado nessa transformação que efetivamente não aconteceu até hoje no Brasil, com poucas questões garantidas judicialmente por meio de decisões excepcionais e que sempre caem em interpretações variadas de juizados, e da violência constante no sistema de saúde por parte dos aparelhos policiais. Obrigada. Agora vamos para a última. Boa noite, Gustavo Venturi, professor do departamento aqui de Sociologia. Eu escutei duas coisas que me provocaram vir aqui na frente, de alguns dados, né? Nós trabalhamos, está aqui Vera Soares, depois também na publicação a professora Lúcia Velar, uma pesquisa nacional da Fundação Perseu Abramo de 2010, perguntava se as mulheres se consideravam feministas ou não, comparava com 2001. Aumentou de 21% para 31%, numa pesquisa, né, representativa de todas as classes sociais do Brasil inteiro, mulheres urbanas e rurais. Na média do Brasil, aumentou 10 pontos a taxa das mulheres que se consideraram feministas. Né? Ainda é minoria, e isso depois de fazer a crítica de uma categoria de mulheres que a hora que definiu o que era feminismo, confundiu com feminino, não que haja necessariamente compatibilidade, mas ficava claro com a confusão conceitual. Não dá para explicar agora. Bem, e aí eu fui olhar o dado dessa história de que o feminismo não penetra nas classes populares. Bom, se 70% não se considera, então, mas qual que é a diferença por renda e escolaridade? Para 31 da média nacional, os dados por renda familiar variam em torno do 31 das que se consideram feministas. A diferença está lá na última categoria, não sei o que é feminismo, que aí chega a 27% entre as de baixa renda e baixa escolaridade, contra 6% do superior. Mas quer dizer que as que assumem uma identidade feminista está nivelado. Segundo dado, sobre a Lei Maria da Penha, que ela não é conhecida ou que ela é pouco conhecida. Estou falando de 2010. 84% das mulheres tinham alguma noção do que era a Lei Maria da Penha em 2010. Isso variou de 70% na menor renda a 94% na renda mais alta. Então, de novo, tem uma variação aí, mas já era um conhecimento majoritário, né? E isso foi testado perguntando para os o que é a lei, o que ela fala, e as pessoas falavam, né, minimamente da essência da lei. Então, acho que temos um problema, para remeter para a questão algumas tinham uma leitura negativa, um pouco abaixo de 10%, já se fazia uma crítica na época dos problemas que a lei teria.
Então ela não é unânime, não é só uma questão de conhecê-la, mas há críticas também, uma discussão que a gente também não pode abrir agora. Mas isso me remete para a questão, finalmente, que é a seguinte. Tanto a Flávia, mas principalmente a Patrícia e a Lúcia, colocaram a importância desse feminismo estatal, da sua institucionalização e tudo mais. Mas alguns dados que nos chamaram a atenção já na época, que não avançaram nessa década das duas medidas, diziam respeito, por exemplo, à intenção de autonomia econômica das mulheres, diante de uma questão, se você pudesse escolher livremente, dedicar-se mais à sua trajetória profissional, carreira, desenvolvimento pessoal, etc., ou ficar em casa cuidando da família, deu os mesmos 50% pela autonomia e 30 e tantos, 35% por ficar em casa. Não mudou em uma década. E a segunda questão é a do aborto. Então a minha pergunta é, essa institucionalização, por mais relevante, importante que ela seja e necessária, ela não teve, ao mesmo tempo, alguma contrapartida, que foi o sacrifício do debate público e da mobilização popular, digamos, em torno de certos temas. E falo particularmente do Brasil, porque não conheço a realidade do Chile e da Argentina, mas quero crer que, em nome da governabilidade, muitas vezes o feminismo institucionalizado talvez tenha sacrificado o embate público a respeito dessas questões, porque era preciso constituir maioria no Congresso, etc., nos aliando com esses setores que agora vêm atropelando toda a lista de direitos que a Patrícia aqui levantou. Então, é uma questão, tá? Não estou afirmando isso, mas é uma questão a ser investigada, é uma inquietação que eu tenho a respeito. Obrigado. Obrigada. Como vocês preferem, inverter a ordem ou fazer a mesma ordem? Inverte? Então, primeiro a professora Lúcia Avelar. Olha, essa pesquisa que o professor Gustavo Ventura acabou de falar, aliás, vocês, estudantes, deveriam dar uma olhada nessas, porque acho que é a única pesquisa no país, desde que eu me conheço por gente, que faz essa pesquisa de acompanhamento, quer dizer, são 10, 11 anos de diferença para ver o que está acontecendo na sociedade, né? Porque a nós também, o que nos interessa é que as mudanças ocorram na sociedade, não aqui entre nós, né? E essa questão de 50%, que é autonomia, 35% quer ficar em casa, quer dizer, é a legitimidade da escolha, né? Cada um que faz o que quer da vida, mas, enfim, metade, pelo menos, das mulheres procurando a sua própria independência, já que já é muita coisa, né? Agora, aqui eu só queria falar a questão também da lei, não, acho que eu vou pular, as políticas de identidade de gênero, acho que foi você que... Olha, é um programa que está em curso, você tem nos 3 países, Argentina, Brasil e Chile, se você olhar nas várias políticas que estão acontecendo, com programas específicos, campanhas, etc., você vai encontrar essa categoria. Quer dizer, eu acho o seguinte, há temas mais fáceis de você ganhar o público, de você levar à frente para efetivar as políticas, e há temas que são mais difíceis. Essa temática, por exemplo, eu acho que é uma das últimas que está chegando, quer dizer, legitimar a temática na agenda pública. É isso que tem que ficar claro. Sabe, as temáticas da agenda podem estar claras para nós, mas se elas não chegam na agenda pública, isso é uma disputa seríssima. Como é que você emplaca um tema na agenda pública? Dá uma olhada no jornal de hoje e faz uma classificação para você ver quais são os temas que estão sendo tratados. Olha, você pode fazer isso de anos para trás. Você vai encontrar um tema como esse, assim, raramente. Não está na agenda pública ainda. Então, quer dizer, o nosso problema é um problema de conflito político, de forças políticas em ação. Quem está ganhando e quem está perdendo. Então, é essa a nossa situação. Agora, a história dos movimentos feministas, a mobilização dos grupos, quando é que nós vamos chegar lá? É essa questão que nós estamos tratando aqui.
Eu queria falar de duas coisas. Talvez a primeira do bem viver, mas para os... Desculpe, sim? Desculpe. Era... Pode continuar. Era Patrícia Rangel, mas pode ser você. Não interrompe a sua linha de raciocínio. Não tem problema. Só brevemente que o bem viver como filosofia para existir no mundo material, mas com os outros, com uma conceitualização de intersubjetividade, existe muito nos povos indígenas da América Latina. E vocês têm as mulheres das Margaridas, da Via Campesina, com quem eu trabalho no Chile, de Anamuri, que reúne mulheres diversas, camponesas, migrantes, negras, brancas, e elas falam também do bom viver. Mas elas não conseguem contactar com os feminismos, porque o feminismo institucionalizado no Chile fala de emancipação econômica. E só falam de bom viver para a sexualidade plena das mulheres. Mas estamos ante uma paradoxa grande que é preciso também abordar. Qual é a economia política da igualdade de gênero? Precisamos entrar no debate, porque como o professor falou, qual é a escolha real de uma mulher quando ela vai escolher ficar na casa ou trabalhar para a emancipação econômica? Tem teoristas feministas heterodoxas como Diane Nelson, Stephanie Seguino, Irene van Staveren, que falam que a óptica de escolha é discriminadora, que o feminismo que fala de emancipação econômica, que mulheres escolhem ficar na casa, não é verdade. Porque uma mulher operária não escolhe ficar na casa. Ela tem que ficar porque não achou trabalho. Então, eu acho que a perspectiva feminista, a economia política da escolha para investigar, pesquisar quem fica na casa, quem escolhe a emancipação econômica, é interessante. Na Europa, a maioria das mulheres com maridos que ganham muito mais, ficam na casa, mas pagam a economia do cuidado. Então, qual é a escolha? Tem que politizar o conceito também, acho. Obrigada. Bom, vou tentar pontuar rapidamente. Tereza Miguel, obrigada pelo esclarecimento. Foi interessante explicar à plateia que você se referia a Chega de Homem como sinônimo de humanidade, mas eu vou apoiar o termo Chega de Homem mesmo, no objeto de estudo do meu trabalho, né? Chega de homem nos espaços de poder e de decisão. Chega de homens nos parlamentos. Chega de homens dirigindo e tendo cargos de liderança nos sindicatos. A minha mãe é professora de escola pública e sempre me chamou a atenção desde pequenininha, quando eu acompanhava minha mãe nas assembleias e nas manifestações, nas greves. Aquela categoria que é 90%, estou chutando, tá? Eu não sei o percentual. 90, sério? Caraca. É 90 e pico por cento feminina. E aí os dirigentes são homens, sabe? Não, chega de homem mesmo, não é em sentido figurado, é em sentido bem literal. Para as mulheres entrarem, os homens têm que sair. Eles estão aí há muito tempo decidindo tudo sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. Então eles têm que sair um pouquinho sim. Eu estou me referindo principalmente ao meu objeto de estudo. Então, chega de homem legislando sobre corpo de mulher, chega de homem legislando sobre vida de mulher. Segunda rápida pontuação. Destruir os homens, agora eu vou elogiar um. Professor Gustavo Venturi, você é minha referência. Você é figurinha carimbada na minha tese, na minha dissertação. Quando a gente tenta entender o funcionamento das dinâmicas de feminismo estatal, a gente não está querendo dizer que o Estado é um aliado, porque ele não é. Ele é, de fato, a forma mais precisa da materialização do patriarcado. E a gente não está falando que as democratas são fadas madrinhas, até porque para conseguir alterar os processos políticos e os debates, são necessários recursos que elas não detêm. Nem os recursos políticos, nem os recursos financeiros. É só ver aí que a SPM foi engolida por um outro ministério e seu orçamento cai mais a cada ano, né? O que a gente está simplesmente mencionando é a necessidade dos grupos e dos movimentos progressistas se apropriarem e disputarem
é o aparato estatal. E eu acho que, nesse sentido, as agências de políticas para as mulheres contribuíram muito, sim, desde os primeiros anos do período democrático. Obrigada. Agora, Flávia. Tá, obrigada pelas perguntas. A Renata, em todas as palestras que eu vou, ela faz uma pergunta, eu achando que ela me persegue, né? Obrigada, Renata. Enfim, essa questão eu acho que a Patrícia Munhoz respondeu um pouco, mas eu vou trazer alguma concretude maior para essas reivindicações ou essa grande, né, essa ideia de bem viver. A questão da mortalidade entre as mulheres é uma coisa bastante importante para se marcar nessas reivindicações, mas não só entre as mulheres. Esse movimento feminista, ou feminista negro, ou feminismo interseccional, etc., eles carregam uma bandeira de gênero que, vamos dizer assim, teria um impacto positivo sobre os homens, que é a mortalidade da juventude negra no Brasil. Então, quando você olha, inclusive eu deixei naquela foto um slogan que era contra o machismo, o racismo e contra o genocídio. E a ideia de genocídio, na verdade, a violência estatal contra pessoas negras do sexo masculino. De novo, o problema de gênero, mas invertido, pensando e incluindo a questão dos homens, que eu acho, inclusive, uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas as bandeiras feministas carregam, sim, os homens, né, e as políticas de igualdade de gênero, inclusive para pensar numa sociedade do bem viver com outras concepções, né? E por falar em concepções, é que não deu tempo de desenvolver esse argumento, há nessa matriz desse feminismo uma reivindicação das culturas tradicionais africanas. Não é por acaso que, por exemplo, eu coloquei aquela foto, não deu tempo de explicar, mas uma reivindicação do feminismo negro norte-americano nos Panteras Negras, aquelas mulheres simulando, né, estetizando a política, mas elas seguravam simbologias do candomblé, de matrizes africanas. Por quê? Porque tem essa combinação entre uma política do ponto de vista mais agressiva e até com o uso da violência, como no caso das Panteras, mas há também uma reivindicação de uma identidade tradicional, enfim, que tem ali outras concepções de vida que não as liberais, enfim, numa concepção só da emancipação, tal como a Patrícia disse. Por fim, eu vou também dar um pitaco nessa coisa da institucionalização. Eu, Ventura, adorei a pergunta. Eu acho que assim, no meu mestrado eu estudei exatamente institucionalização. Vou falar no orientador aqui da Bia, vai entrar aí um artigo num livro que ele está organizando. E eu acho que a questão da institucionalização não é que ele se afastou as organizações, ou o feminismo estatal, ou as mediações por ONGs, não é que ele se afastou, mudou a qualidade da relação. Então, se antes os movimentos sociais tinham um tipo de relação talvez mais direta, ou não exatamente igualdade, mas a hierarquização era montada de outro jeito, com essas organizações, toda a sua lógica está em curso, como, por exemplo, burocratização, especialização, etc. e tal, os grupos passam a ser público-alvo. E daí, não é que eles se afastaram dos grupos, é que os grupos passaram a serem tratados de um outro modo, e talvez esse modo possa ter trazido algumas consequências, talvez como essa você tem dito, da questão de um desvio, etc. Isso de um lado. De outro, essas pesquisas mais qualitativas que eu tenho feito, elas têm mostrado, apontado, né, e aí precisaria de pesquisas quantitativas, surveys, ou a próxima pesquisa dos 10 anos para ver o que aconteceu, mas essas novas gerações, o que eu mais fiquei impactada eram com meninas, mulheres trans, de 18 a 30 anos, outra geração de ativistas reivindicando o feminismo, e não só meninas universitárias, mas também meninas da periferia, não só com uma linguagem da cidadania, eu repito, a cidadania social, material, mas também a linguagem dos direitos civis, como, por exemplo, dos direitos reprodutivos. Então, assim, eu acho que as coisas ainda não estão totalmente tão evidentes, enfim, é preciso pesquisas nesses diferentes níveis para compreendermos melhor. Obrigada.
Professora. Bom, embora a Patrícia tenha sido entusiasticamente aplaudida quando ela falou da questão do afastamento dos homens, eu realmente acho que a gente tinha que repensar um pouco. Seguinte, quando falamos em gênero, nós não estamos falando em mulher, nós estamos falando em mulheres e homens e tudo que tiver no meio dessas duas coisas. Então, quando eu quero falar de violência, eu estou pensando em violência contra homens, contra mulheres e sempre né? Eu achei esse título, Chega de Homem, muito infeliz. Ele não exprime essa ideia interessante que você está colocando. Eu acho a ideia interessante. Mas esse título, assim, quando chegou para mim, me mostrou uma coisa um pouco, digamos, mal colocada. Agora, eu posso colocar uma alternativa a isso. 2 anos atrás, nós fizemos aqui um seminário sobre feminismos e masculinidades. E eu quero dizer, olha, aí eu fiz um livro chamado Feminismos e Masculinidades, está na internet, a gente publicou e não vendeu, a gente deu, e ainda tenho exemplares, mas vocês podem baixar na internet, com esse título mesmo, eu sou a organizadora, e foi uma das vezes mais tristes da minha vida, quando eu vi um depoimento de um homem negro, jovem, lindo, exuberante, inteligente, com uma grande capacidade de verbalização, mostrar o sofrimento dele como homem. Por quê? Porque na sociedade ele era considerado pelas suas qualidades que ele não tinha. Então, ele chegava num lugar, bom, ele é um machão, ele tem um pênis enorme, as mulheres adoram esse cara, os homens tinham inveja dele, tinham ciúme. Então, ele ficou numa redoma, porque ele não era nada daquilo, ele era um homem como qualquer outro, como uma mulher como qualquer outra. E esse sofrimento foi colocado de uma maneira tão semelhante ao sofrimento que nós mulheres temos quando somos discriminadas, eu parei para pensar muito bem e disse, não, realmente nós temos que repensar os feminismos e as masculinidades, porque nós temos que resolver este problema para todos nós. Nada de discriminação de todos os lados. Então, quando você coloca esse manifesto, olha, se a tua intenção foi essa, de fazer uma coisa interessante, tudo bem, mas, na minha opinião, acho que podia melhorar um pouco essa forma. Então, esse é um primeiro ponto, que a pergunta foi feita para mim, por isso que eu estou respondendo. O segundo ponto é da menina que perguntou sobre onde denunciar as violências aqui. Esse é um problema que nós estamos enfrentando, né? Nós do escritório, a Vera, eu, a Sâmia. Quer dizer, agora a gente está trabalhando com as assistentes sociais, porque cada unidade da USP tem que ter um ponto de referência para a denúncia. Tem que ter ou uma assistente social, ou um médico, ou uma professora, ou, enfim, tem que ter alguém, tem que ter um centro. Só que a gente, mal que começou, estamos há 2 meses trabalhando nisso, e ainda não sei dar uma resposta. Eu sei que o caminho deverá ser esse. Sugestões serão muito bem-vindas. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer a presença de todas e todos, a paciência para quem conseguiu ficar até o final e dizer que a luta continua. É isso aí. E eu queria agradecer a Bia por aceitar representar o GEPO e compor a mesa junto com a gente. A presença dela foi fundamental e ficamos muito gratos.